O tipo Boreb, esse é um tipo que carrega características nórdicas. Apesar do termo estranho, essa é uma característica que conecta ainda as pessoas de hoje, os fenótipos, alguns fenótipos de pessoas de hoje, ao passado da Europa pré-histórica. Isso, de fato, ocorre inclusive na Itália e, é óbvio, também quando falamos dos descendentes de italianos espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil. Isso mesmo, um tipo ancestral, geralmente associado ao norte da Europa, pode ser encontrado em outras regiões da Europa, principalmente nos Alpes italianos, e também em outras partes do mundo graças à imigração europeia. Mas antes de terminar esse vídeo aqui, além de a gente falar sobre a Itália, vamos ver se esse tipo também está presente em países como Espanha e Portugal. Antes disso, não esqueça de curtir o vídeo, principalmente você que já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. É agora possível também tornar-se membro do canal Lengua Amare para apoiar o canal e ter conteúdo exclusivo. Primeiramente, vamos entender com mais profundidade o que é o tipo Boreb. O nome vem de um sítio arqueológico chamado Boreb, localizado na Dinamarca. No final do século XIX, arqueólogos encontraram ali sepulturas megalíticas que guardavam restos humanos muito peculiares. Esses crânios eram excepcionalmente largos, com faces robustas, mandíbulas marcadas, órbitas profundas e um formato de cabeça que chamou a atenção dos estudiosos da época. Eles classificaram esse padrão como um tipo físico europeu, um dos muitos tipos estudados pela antiga antropologia física. Assim nasceu a noção do tipo Boreb, um termo usado para descrever indivíduos com características como crânio largo, também chamado de braquicéfalo, rosto largo e baixo, ossatura robusta, estatura média para alta, pele clara e traços faciais marcantes. Durante o século XX, esse tipo passou a ser identificado também em outras regiões além da Dinamarca, como na Alemanha do Norte, os Países Baixos, partes da Grã-Bretanha e da Escandinávia. Ele era frequentemente associado a populações do Neolítico Tardio e da Idade do Bronze e visto como um resquício das populações europeias pré-indo-europeias, ou seja, povos que habitavam o continente europeu antes da expansão dos indo-europeus. Mas aqui vai uma pausa importante. Hoje em dia a ciência genética não utiliza mais essa classificação. Conceitos como Boreb foram substituídos por outros modelos mais complexos. No entanto, o tipo ainda é utilizado por certos estudiosos e pesquisadores de linha independente, especialmente em análises fenotípicas e na reconstrução histórica populacional. E sabendo que ainda assim existe o uso, porém limitado, dessa nomenclatura Boreb para certos estudos, é possível que a gente utilize esse termo, pelo menos para facilitar aquilo que estamos querendo dizer aqui. E agora, finalmente, chegamos à Península Itálica. E será que esse tipo Boreb existe na Península Italiana? A resposta é sim, em partes do norte da Itália, especialmente nas regiões alpinas. Mas como isso é possível, sendo que é um tipo atrelado ao norte da Europa? A chave, óbvio, está na história das migrações e na história também complexa da Europa Central. As regiões onde o tipo Boreb é mais comumente identificado na Itália são o Trentino Alto Adige, também conhecido como Tirol do Sul, Friuli, Venezia Giulia, Vêneto, Vale d'Aosta e partes do Piemonte. Mas é claro que agora vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre essas regiões e por qual razão é possível encontrar esse tipo nelas. Antes disso, se você deseja reconhecer aí a sua cidadania italiana, portuguesa, espanhola, sua cidadania europeia em geral, então entre em contato com a Alma Cidadania. Diz que chegou até eles através do canal Lengua Amare que você vai receber um bom desconto no seu processo. Trentino Alto Adige é talvez a região onde os traços Boreb são mais evidentes. Localizada ao norte, fazendo fronteira direta com a Áustria, essa área pertenceu por séculos ao Império Austro-Húngaro, antes de ser anexada pela Itália após a Primeira Guerra Mundial. Historicamente, essa é uma região que foi habitada por réticos, ilírios e posteriormente romanos também, mas a grande transformação veio com as populações germânicas, principalmente lombardos e bávaros. Até hoje, a população local fala alemão tirolês em muitas comunidades, e os traços fenotípicos alpinos, como cabeças largas, mandíbulas proeminentes e olhos claros, são muito comuns. Essa região também apresenta alto grau de endogamia histórica, por ser montanhosa e isolada, o que ajudou a preservar muitos tipos físicos por longos períodos. Friuli, Venezia Giulia, situada no extremo nordeste da Itália, essa região faz fronteira com a Eslovênia e a Áustria, o que a torna um ponto estratégico de contato entre o mundo latino, eslavo e germânico. Historicamente, essa região foi ocupada por tribos venéticas e os Carni.
depois incorporada ao Império Romano e mais tarde invadida por povos germânicos, como os ostrogodos, alamanos e lombardos. Durante a Idade Média foi uma zona de imigração franca e constante influência germânica. Além disso, a região foi parte do Patriarcado de Aquileia, um importante centro de poder medieval com conexões tanto com o Sacro Império quanto com a República de Veneza. A mistura de ancestralidades alpinas, célticas, germânicas e eslavas gerou uma população altamente variada, onde certos tipos físicos, como o associado ao Bóribe, ainda surgem com frequência, especialmente nas áreas montanhosas e rurais. E agora, o Vêneto, que é uma região complexa e fascinante também. Ao norte temos os Alpes Vênetos e as Dolomitas, áreas tradicionalmente ligadas a povos de montanha, como os vênetos antigos, que tinham ligações culturais e talvez até genéticas com os ilírios e celtas. Após a queda do Império Romano, essa região viu a entrada de diversos grupos germânicos, como os lombardos, que fundaram um dos reinos mais importantes da Itália medieval. Durante a Idade Média, o Vêneto ficou sob influência da República de Veneza, mas as populações de montanha permaneceram isoladas, preservando relativamente os traços antigos. Além disso, essa região foi palco de intercâmbio intenso entre os alpinos e os eslavos, especialmente a partir do século IX. A robustez óssea, a braquicefalia e os traços faciais fortes vistos em parte da população local remetem diretamente a esse caldeirão histórico e genético. Vale d'Aosta e Piemonte. O Vale d'Aosta, ao extremo noroeste da Itália, é uma região francófona e alpina, com raízes profundas nos povos celtos ligúrios. Foi romanizada, mas posteriormente influenciada por tribos germânicas, como os burgúndios, e mais tarde por longos períodos de domínio saboio e francês. O isolamento nas montanhas, no caso deles, também preservou traços físicos importantes, e o fenótipo robusto, similar ao Bóribe, é ainda encontrado em populações locais. No Piemonte, especialmente nas áreas próximas à Suíça e França, o padrão se repete, uma mistura de raízes celtas, alpinas e germânicas, tudo isso modulado pelo relevo montanhoso. Mas o que essas regiões de fato têm em comum? Todas elas estão nos Alpes ou muito próximas deles. Eram zonas de difícil acesso, o que favoreceu o isolamento genético relativo. Além disso, foram corredores de migração para celtas germânicos, godos, lombardos e outros povos do norte que se estabeleceram ali em diferentes momentos da história. Portanto, a presença de tipos físicos ligadas ao tipo Bóribe, na verdade, não é nenhuma anomalia em muitas dessas regiões na Itália. E de fato também não exige explicações místicas. Sabemos que isso se deve aos séculos de deslocamento, de assentamentos de povos, migrações de povos do norte da Europa para o sul da Europa. Especialmente no norte da Itália encontramos um fenotípico complexo com influências latinas, alpinas, germânicas e eslavas. Se você tem origem vêneta, vem estudar a língua vêneta comigo, a língua dos nossos ancestrais. Nossos imigrantes chegaram aqui apenas falando vêneto e não italiano. Tenho cursos de italiano, inglês, latim e bergamasco. Se tiver interesse, é só falar comigo. Agora, uma dúvida que muitas pessoas no Brasil costumam levantar quando falamos desses fenótipos europeus aqui no Brasil. Será que o tipo Bóribe também pode ser encontrado em países como Espanha e Portugal? A resposta é sim, mas com ressalvas. O tipo Bóribe, como vimos, é mais associado ao norte da Europa, mas ele pertence a um grupo mais amplo de indivíduos de tipo robusto e braquicéfalos, os quais se espalharam por boa parte do continente durante ainda o Neolítico Tardio e a Idade do Bronze. Além disso, é importante notar que a Península Ibérica também teve contato com povos como os celtas, os gálatas e os celtiberos, e que houve migrações do norte para o sul ao longo dos séculos, inclusive com possíveis populações de origem germânica, como os visigodos e os suevos, que deixaram marcas genéticas e físicas em partes do território. Por isso, apesar do tipo Bóribe não ser predominante na Península Ibérica, não é surpreendente encontrar indivíduos com os traços semelhantes, especialmente em regiões com mais altitude, clima úmido e maior isolamento. Resumindo, quando falamos sobre os europeus e os seus descendentes, também as pessoas que têm origem europeia no mundo inteiro, esse tipo é um quebra-cabeças da nossa ancestralidade. E, na verdade,
ele pode estar muito mais perto do que você imagina, talvez no seu próprio vizinho. Agora me deixa aqui nos comentários se você conhece alguém que tem esses traços do tipo Boreby, se isso é comum na sua família, ou talvez se você também tenha esses traços do tipo Boreby. Me deixa aqui nos comentários. Quer saber mais sobre todos os fenótipos que existem na Itália? Então assista esse vídeo aqui.